Que possamos dizer que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor Deus nos chamou por meio do Evangelho a fim de alcançarmos a glória de Cristo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus, Maria, estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe então disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início nos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa passagem é muito bonita, né, pessoal? Ela já mostra um pouco do que a gente fala muito quando nós rezamos a Santa Maria, né, Mãe de Deus. A intercessão mariana. O que é capaz de uma mãe fazer, né? Por isso que é muito interessante nós entregarmos sim todas as nossas intenções à nossa mãezinha que está no céu, porque ela, melhor do que ninguém, vai cuidar dessas intenções e entregar ao seu filho. Às vezes Jesus pode só dizer: Maria, ainda não é a hora de fazer aquilo ali pro Luciano, ainda não é a... não concordo, Pedro é besta, irmão. Ainda não é a hora de ajudar o Pedro, por exemplo, né? Mas Maria chega lá e fala para Jesus: meu filho, faça. E Jesus faz. A intercessão de Maria, obviamente, né? Toda ressalva que essa fala eu estou falando, né? Mas, pessoal, meditando nesse evangelho, vamos adentrar um pouquinho e entender uma coisa. O vinho nesse evangelho, ele simboliza a alegria. E a falta do vinho quer também dizer, de uma maneira simbólica, a falta de alegria também que poderia vir a essa situação. Isso que é muito legal, né? Maria, ao ver que iria faltar a alegria naquele casamento, já foi de antemão e foi a Jesus, né? Já começou a interceder. E Jesus, por meio da intercessão da sua mãe, aceitou e transformou algo em vinho. Ou seja, transformou aquilo que estava morto e infeliz em alegria dentro daquele casamento. E o casamento pode sim simbolizar a nossa vida. O que é que na nossa vida precisa ter mais alegria, ter mais prazer, ter mais sabor, né? O que na nossa vida precisa se transformar em vinho. E uma coisa interessante, que Jesus ele só não chegou e transformou água em vinho e foi. Ele teve uma condição. E essa condição é o chamado que nós temos a fazer hoje. Que foi o quê? Aqueles rapazes que estavam servindo, eles obedeceram à voz de Cristo.
Em cada uma das talhas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus chegou e vá lá e encha de água. Aí encheram 100 litros de água. Pesava mais ou menos ali 100 quilos a talha, tirando o peso da talha, né? E aí Jesus disse depois, então leva agora para o mestre-sala. Esses servos poderiam muito bem falar, não, peraí, esse cara tá maluco, né? Esse cara quer que eu pegue isso aqui, encha d'água, pegue os 100 quilos e vá lá e entregue. Exatamente. É esse o papel que também nós devemos fazer. Obedecer, entregar a nossa vida, as nossas talhas de água, com confiança. Porque Jesus não vai fazer transformar água em vinho na tua vida se tu não vai lá e apresenta essas talhas de água. Se tu não vai lá e apresenta a Jesus a tua vida, a tua história. E o engraçado que às vezes eu fico pensando é que muitas vezes temos medo de entregar a nossa vida a Cristo com medo do que Ele pode pedir pra gente, né? E às vezes eu fico pensando nisso, me colocando também nesse papel, mas é um medo que eu fico pensando, meu Deus, Senhor, que medo infundado, né? Que medo irracional. Jesus, Deus, aquele que quer mais o meu bem, aquele que mais quer que eu seja feliz, como ele vai me pedir algo que seja ruim para mim? Como ele vai me pedir algo que seja não seja bom, entende? Então confiemos no coração de Deus e confiemos no que Ele vai nos pedir, no que Ele nos pede, no que Ele nos chama a viver. Porque é aí que está a verdadeira alegria. A verdadeira alegria, meus irmãos, por mais que o mundo nos fale, que pregue, né? Não de maneira assim a fala, mas a gente sabe o que o mundo prega. O mundo prega que a alegria está no ter, está no poder e está no prazer. Está no ter grandes coisas, está no ter poder sobre os outros ou ser melhor do que os outros, está no culto ao prazer desenfreado a todo custo. E dentro desses três cultos, do ter, do poder e do prazer, nós vamos nos manchando, nós vamos nos perdendo e cada vez o nosso coração fica mais indiferente ao sofrimento dos nossos que está ao nosso redor, inclusive ao sofrimento que nós estamos passando e não percebemos, porque estamos anestesiados por essa alegria passageira, essa alegria ilusória que o mundo prega. Meu irmão, a verdadeira alegria, meu irmão, minha irmã, eu falo com a certeza para ti hoje, está em Cristo, está em Jesus. Eu falo isso porque, poxa, hoje de manhã eu fui para a Santa Missa. Cara, que negócio profundo, né, a Santa Missa. Poxa, Deus é bom demais. Deus, Ele quer estar conosco. Deus fica conosco. E às vezes nós nos privamos dessa alegria profunda que está em estar junto de Deus. Muitas vezes porque nosso coração está muito apegado ao ter, ao poder e ao prazer. Então aqui, meu irmão, o convite é o quê? Confia em Deus. Confia, apresenta as talhas de água da tua vida para Ele. Sabendo que Ele quer transformar, assim, a água da tua vida em um vinho da alegria. A água parada, que às vezes está infeliz, que às vezes está presa num marasmo, sem sabor, uma vida insalubre, quer transformar a tua vida em um vinho da alegria. Um vinho da... Nossa, velho, muito profundo, velho. E o segredo disso está onde? Está em ser feliz fazendo outro feliz, exatamente. Ser feliz fazendo outro feliz. E exatamente, manhã. Bem lembrado. Nunca se esqueça que tu tem uma mãe no céu. Uma mãe que intercede, que cuida de ti. Então, quando a dificuldade vier, entrega para Maria. Entrega tuas dificuldades a Maria, que ela, ó, num pulinho, resolve as coisas. Amém? E lembre-se sempre, né? É muito mais feliz, como eu já tinha falado, quem faz o outro feliz. É mais feliz quem faz o outro feliz. Amém. Estivemos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo.
Amém. Que coisa maravilhosa, que evangelho maravilhoso, pessoal. Que evangelho maravilhoso.